Oi, oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu trago a resenha do filme A Substância. Vamos lá? Esse filme, ele causou bastante alvoroço no Festival de Cannes 2024 e no Palma de Ouro, por conta da premissa, da ideia desse novo projeto do filme, porque ele é um terror, mas ele tem uma história que é bastante interessante, que é uma coisa muito, assim, atual, e que brinca muito com essa questão do excesso de vaidade. E aqui a gente pode dizer que ele segue um pouco a ideia do filme A Morte Lhe Cai Bem, quem não se lembra desse filme, que falava justamente sobre isso, né? Uma atriz em decadência acaba tomando uma poção que rejuvenesce e ela acaba voltando ao status e brincando com essa coisa da vaidade, da juventude. E aqui também. Após ser demitida da TV por ser considerada velha demais para ser atriz, Elizabeth Sparkler recorre a um sinistro programa de aprimoramento corporal. A substância milagrosa promete rejuvenescê-la, mas resulta em uma transformação ainda mais radical. Ela agora precisa dividir o seu corpo com Sue, sua versão jovem e melhorada, e aos poucos começa a perder completamente o controle da própria vida. Em um pesadelo surreal sobre a busca incessante pela juventude, a substância revela o preço oculto da perfeição. Esse filme, ele traz o subgênero body horror, que é um subgênero do terror. Ele é caracterizado por narrativas que exploram a questão do corpo, então, no caso, mortes, mutilações, muito gore, tripas expostas, membros mutilados. Então aqui a gente já vai esperando, que é um filme bastante nojento. Então até uma dica, quem for assistir, não leve lanchinho para o cinema, porque esse filme vai te causar muito nojo, muita agonia. Realmente, assim, faz muito tempo que eu não assisti um filme que te causava agonia, enjoo, te causava uma estranheza, e ele aqui consegue fazer isso, primeiro pela questão das imagens, não poupou essas cenas de gore, de body horror, então o tempo todo a gente vai ver corpos mutilados, vai ver muito gore, muitos membros soltos por aí, e a questão do som também, que ajuda muito. Então o som, aquele som de coisas entrando na pele, da pele se desfazendo, da pele abrindo, então o som também é muito pesado, que faz também a gente dar essa sensação de agonia, de nojo. Então é um filme que vai causar bastante nojo, então vai esperando, sabendo que ele é um filme de terror e do subgênero body horror. Então você vai sabendo que você vai assistir muita coisa bem nojenta aqui. Bom, além do que me chamou a atenção aqui, a questão do gênero terror, também, né, as atrizes que são excelentes, Demi Moore e Margaret Qualley, elas estão incríveis no filme. A Demi Moore voltou e mostrou, né, que ela sempre foi uma excelente atriz, e mesmo com o passar do tempo, ela é maravilhosa, ela tá incrível aqui nesse filme, porque ele demanda muito da atriz, porque aqui ela tem que brincar com essa questão de estar velha, de não estar apta ao glamour, ao status, à televisão, e ela tem que lidar com essa questão, né, da vaidade, da juventude. Então é muito interessante, e o final, então, demanda muito dela, e conseguir enfeiá-la muito aqui. Então a gente vai ter umas cenas aí que vão ser bem grosseiras, até, chegam a ser até engraçadas, né, porque enfeiam ela pra caramba, ela vira uma bruxa no final. E essa questão do excesso de vaidade. A gente sabe que a gente está num momento, assim, numa fase em que a harmonização facial é a coisa que mais se fala na televisão, que mais as pessoas correm atrás, os consultórios médicos, dermatológicos, clínicas de estéticas e afins, todo mundo mexendo com essa questão de harmonização facial, né? É botox, é preenchimento. Então ele meio que faz uma sátira sobre isso e falando o quanto, até que, qual preço você pagaria para ter a sua juventude, até onde você iria. E aqui é justamente isso, né? A Demi Moore, ela foi mandada embora por estar velha para fazer o programa dela, e aí chega essa substância nas mãos dela, falando que aqui você vai conseguir uma versão jovem sua. E aí ela pagou um preço muito caro por isso.
E aí mostrando, né, até onde vai a vaidade das mulheres. E também faz uma crítica bastante pesada nessa questão da sexualização da mulher no cinema, na televisão. Então o tempo todo ele está mostrando isso, né? Que os homens querem ver o quê? Querem ver bunda, querem ver peito, querem ver corpo o tempo todo. E o filme mostra isso pra gente o tempo todo, né? Essa sexualização feminina, a questão da adoração, da idolatria por um corpo perfeito, por uns seios perfeitos, por um bumbum perfeito. E ele mostra isso o tempo todo. Então aqueles homens babando ali, querendo o tempo todo falar sobre isso, mostrar isso o tempo todo. E o próprio programa, né? É próprio para isso, então a câmera mesmo foca em vários momentos no quesito corporal para mostrar essa sexualização feminina, o tanto que a mulher ainda é muito sexualizada, seja na televisão, seja em outros lugares, e é uma crítica muito pesada sobre isso, que eu achei bastante interessante. Então é o tempo todo mostrando isso, então vem falando dessa questão da vaidade, da questão da sexualização feminina, e é muito interessante porque o filme, apesar de ter essas 2 horas, quase 2 horas e meia de filme, ele consegue seguir um ritmo muito bom. Então te prende do início ao fim, você não consegue assim se distrair em nem um minuto, porque ele tem um tema bastante pesado, essa questão de troca, né? Então a versão normal passa 7 dias, a versão jovem passa 7 dias, elas têm que ficar trocando. Se não acontecer isso, vai causando consequências. E aí é muito interessante porque ele vai abordando isso e tem um ritmo muito intenso. Então, desde o início, o filme já vai tendo esse, esse desfecho, assim, ele vai tendo essa premissa bem frenética. Então, ele não se perde no melodrama, ele não se perde, apesar de trazer essa história bastante triste, dessa questão, né, do excesso da vaidade, de você estar se sentindo ali inútil porque envelheceu, não está se sentindo feliz, se olhar no espelho e não se enxergar mais, se sentir mal. Então a diretora consegue brincar muito bem com isso, ela consegue passar isso de uma forma muito interessante pra gente, de uma forma assim, a puxar a orelha, né? No sentido de que, e aí? Vale a pena você até às vezes prejudicar a sua vida por conta da vaidade, por conta da juventude, que tudo isso tem consequências, que tudo isso traz problemas, esse excesso de vaidade, esse excesso de busca da juventude e essa questão, né, da sexualização da mulher. Então ele é muito interessante porque apesar dessas histórias bastante pesadas, bastante intensas, a gente pensa assim, ah, vai ter um melodrama no meio de tudo isso, mas ele consegue te envolver sim, apesar desse drama, ele consegue, a diretora consegue brincar com isso, não tirando o terror, não tirando a ideia do filme, e pra mim ficou assim excelente, então realmente assim foi um filme que me chamou muito a atenção. Apesar do final assim, ele às vezes parecer um pouco bizarro, ele tem algumas cenas bizarras, mas eu acho que justamente essa foi a brincadeira para brincar assim, né? Quando você mexe demais no rosto, quando você usa muita medicação, faz muito procedimento estético e tudo, você vai acabar virando um monstro. E eu acho que essa foi o simbolismo que a diretora usou no final do filme e quis brincar com isso, né? Jogando todos aí as suas entranhas, os seus pedaços pro mundo, né? Que é o que eles queriam o tempo todo. Então, acho que pode, assim, às vezes causar uma bizarrice, pode ser estranho, e fica meio assim, eu vejo que muita gente está achando bastante estranho por conta desse final, por conta dessa ideia, mas ele tem muito simbolismo, tem muita coisa por trás do filme que é bem interessante. E de acordo com o Termômetro Nerd, a minha nota é 9. Para os fãs do gênero terror, subgênero body horror, vão ficar muito satisfeitos com esse filme, porque ele assim, ele não poupa o gore, não poupa as mutilações, são membros jogados, cabeças rolando, tripas saindo e principalmente o som. O que mais me incomodou nem sempre é a imagem, mas o som. Então o som junto com a imagem, ele vai causar aversão, vai causar nojo, né? Porque aquele som de agulha entrando na pele, aquele barulhozinho, de pele abrindo. Então, assim, ele é um filme que causa muito nojo, que causa agonia. Eu diversas vezes, assim, e eu gosto do gênero, já assisti vários filmes, mas esse realmente ele veio, assim, pra causar,
para te dar uma versão, e ele consegue realmente isso. E tem uma premissa muito interessante, como eu falei, nessa questão de falar do excesso de vaidade e de juventude, a busca constante e a questão da sexualização da mulher. Então é um filme assim que traz uma história, um contexto interessante dentro do terror, e a diretora conseguiu brincar muito bem com isso. Então, para quem curte o gênero, vale muito a pena conferir, até também por conta das atrizes que estão incríveis, conseguem carregar o filme aí belíssimamente. A Substância já está disponível nos cinemas. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você já assistiu o terror A Substância ou vai assistir, comenta aqui embaixo. E até a próxima!